Olá pessoal, no último vídeo falamos um pouco sobre o pagamento da dívida, sobre o fato de que o governo federal paga muito, gasta muito, ou pelo menos registra um valor alto de pagamento, mas a dívida não diminui. Então nós finalizamos com uma pergunta sobre uma proposta que sempre vem à tona, né? Então, por que não damos o calote na dívida? Esse vídeo vai tentar não aprofundar sobre a questão macroeconômica das suas consequências, mas mostrar de fato onde está a dívida e quem seriam os impactados então com esse suposto calote. Então, primeiro de tudo, a questão do calote ele é prejudicial à economia, ele gera um descrédito do país, assim como gera um descrédito de qualquer devedor, ainda mais se tratando de um país que a gente já viu nos últimos vídeos, que deve e continua gastando mais do que ganha, então não seria nem razoável ele comprometer o seu crédito no momento como esse, né? Então, se for para trazer para a nossa vida diária, se você vai dar o calote e vai gerar descrédito na sua vida, então pelo menos viva com o que você ganha, que não é o caso do nosso país, que continua ainda gastando mais do que ganha todos os anos. Mas, independente disso, um calote geraria um descrédito, geraria problemas de investimento. Nós estamos vivenciando já há alguns anos, o país não tem poder de investimento público, ele não tem recursos, então ele depende muito de investimentos privados. Então, qualquer calote, qualquer iniciativa nesta linha geraria descrédito e os investimentos deixariam de vir para o país. Isso seria um prejuízo na economia, que impactaria inclusive na arrecadação e em outros aspectos também. Mas o objetivo principal desse vídeo é mostrar um pouco a composição da dívida, onde ela está e como seria de fato e quem seria de fato afetado por um calote como ele é proposto. Então, mais uma vez eu vou usar aqui as informações da STN para mostrar para você. Então, você pode observar aqui nesse quadro, ele traz a informação da dívida, da composição da dívida. Vamos pensar, vamos se ater aqui a dezembro de 2019. Eu peguei o relatório mensal de fevereiro de 2020, mas vamos ficar aqui como fechamento do exercício 2019. Dívida pública federal, 4,2 trilhões de reais. Essa é a dívida. E esta é a composição da dívida. Então, você já vai observar que a maior parte da dívida ela está concentrada aqui de 4,2 trilhões, 4 trilhões, né, quase 4,1 trilhões, é dívida pública interna, que é composta aí por esses valores que aqui estão na sua parte mais significativa. E esses valores aqui em cima são nada mais, nada menos do que títulos públicos, títulos do Tesouro, título do Tesouro Selic, com prefixado ou IPCA, né, nas várias, quem aí faz seus investimentos entende um pouco mais, sabe que esses estão todos os títulos da dívida que o Tesouro emite. Então, a esmagadora maioria da dívida de 4 trilhões está aqui ou está aqui. Dívida mobiliária, que nada mais é também que títulos públicos, só que aqui embaixo são os externos, né? São os que são feitos em moeda externa. Então, a dívida, basicamente, ela está em torno de títulos públicos. Quando a gente olha aqui a dívida contratual, é apenas 15 bilhões. Contratual seria essa que a gente tem mais comum aí nos estados e nos municípios, quando se toma emprestado de uma instituição financeira externa ou do próprio país para fazer alguma obra, para fazer algo específico. Então, aqui em Mato Grosso, por exemplo, em Cuiabá, recentemente, o prefeito de Cuiabá fez um empréstimo aí para poder fazer algumas obras dentro da cidade, né? Alguns viadutos dentro da cidade, e para isso são as dívidas contratuais. Então, quando a gente observa essa informação, a gente começa a perceber que a dívida não é da maneira que colocam, que tem que parar a dívida para parar de dar dinheiro aos banqueiros, né? Porque quando a gente vai falar em títulos públicos, a gente começa a entender que essa emissão de títulos ela não está simplesmente na mão do banqueiro. E aí eu tenho uma informação aqui também da STN que dá, né, a identificação de onde e na mão de quem estão esses títulos. Então, os fundos de investimento, eles têm, em dezembro de 2019, 26,7% dos títulos públicos. Que fundos são esses? Fundos de investimento. Você que investe em algum fundo
de renda fixa ou renda variável, ou os bancos, instituição financeira ou outras operadoras oferecem, você, de certa forma, mesmo indiretamente pelo fundo, você tem títulos públicos. Ele tem na sua carteira, principalmente de renda fixa, muito título público, e aqueles que têm renda variável, ainda assim, também tem um pouco de títulos públicos ali para poder equilibrar um pouco o risco do seu fundo de investimento. O segundo aqui é a Previdência, né? 24,9% dos títulos públicos, dos 4 trilhões, estão nas mãos das Previdências. Quais Previdências? Previdências de regime próprio. Então, prefeituras que não aderiram ao regime geral da Previdência. Governos de Estado, acredito que todos eles têm sua Previdência própria. Eles são obrigados o recurso que eles têm da contribuição dos seus servidores, uma parte dele aplicar em títulos públicos. Então, aqui, na verdade, esse dinheiro aqui não é nem da Previdência, esse dinheiro é dos servidores públicos municipais e estaduais que contribuem para as previdências. E aí temos aqui os bancos, né, com 24,7%, e os bancos aqui não necessariamente que o título está com eles, até porque o título público ele tem um rendimento baixo que não é de interesse ao banco, ele tem mais interesse em captar recurso com juro baixo e emprestar juro alto. Então, aqui ele tem 24,7% e também o banco oferece isso aos seus correntistas. Então, boa parte disso aqui está nas mãos dos correntistas e não dos bancos. E aqui questão de não residentes, brasileiros que moram no exterior, governo e seguradoras já com um percentual um pouco menor. Então, quando a gente olha para essa composição aqui e onde estão os títulos, que é o grande responsável pela dívida pública, a gente começa a perceber que um calote, na verdade, não seria sobre os banqueiros. Se for dado hoje um calote sobre a dívida pública, todos aqueles que têm aplicação em fundos de investimento, todos aqueles que são servidores públicos municipais e estaduais, que têm suas previdências, que têm aplicação também em títulos públicos daquele recurso que ali está depositado, todos aqueles que são correntistas de banco e têm também aí adquirido algum título público, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, todas essas pessoas no suposto calote seriam afetadas. Então não seriam banqueiros simplesmente, seriam qualquer cidadão que tem investimento em títulos públicos. E uma informação interessante que eu vou passar para vocês é esta aqui, que também está no relatório da STN. Em 2019, o programa aí Tesouro Direto democratizou aí os títulos públicos. E olha o que aconteceu. Registrou um acréscimo de 414 mil investidores ativos. Chegou à marca de 1.200.000 investidores com posição, que é um número 52% maior do que 2018. O que isso significa? São 414 mil CPFs a mais, são 414 mil pessoas a mais que passaram a ter título da dívida pública em 2019, chegando aí a 1.200.000 pessoas. E é óbvio que não são 1.200.000 pessoas milionárias, ricas, banqueiros, são pessoas que podem investir, a partir de R$30 já podem investir em Tesouro Direto. Então a gente começa a ver de fato que uma proposta de calote, assim como quando se diz que se gasta metade do que se arrecada, são propostas que não têm fundamentação ou pelo menos não têm uma ideia específica ou direta de solução de problema de fato. É simplesmente uma ideia equivocada, né, de que nós poderíamos deixar de pagar, ou que isso, ou deixar de pagar, resultaria em recursos para educação e saúde, e a gente já viu nos vídeos anteriores que isso não aconteceria, porque nós não temos o dinheiro para pagar essas despesas. Na verdade, a gente está rolando a dívida, né, ano após ano. Então a gente vê que a proposta de calote para simplesmente parar de dar dinheiro aos banqueiros não é real, não é fato. E um calote hoje, além de gerar um descrédito ao país, além de gerar problemas econômicos, seria um calote sobre todos os cidadãos brasileiros que têm títulos públicos do governo federal. Ok? Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos seus comentários ou mande no nosso direct, mande uma pergunta para a gente na medida do possível, vai respondendo e vai gravando novos vídeos aí sobre temas voltados à administração pública, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.